Bem-vindos a mais um podcast Igualdade em Foco. No passado dia 14 de novembro assinalou-se o Dia Nacional para a Igualdade Salarial. Para uma conversa rica e informada sobre estas questões, temos a honra de receber Maria do Céu Cunha Rego, homenageada no passado dia 14 de novembro pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, CIT, para celebrar o Dia Nacional para a Igualdade Salarial e os 45 anos desta instituição. O evento contou também com as homenagens de Maria de Lourdes Pinto da Silva e de Maria Josefina Leitão. Maria do Céu Cunha Rego, a nossa convidada, é jurista e uma das figuras mais reconhecidas na luta pela igualdade de género em Portugal, nomeadamente sobre a igualdade salarial. Foi secretária de Estado para a Igualdade entre 2004 e 2005 e presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT. Representou Portugal no Conselho de Administração e no Fórum de Peritas e Peritos do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Em 2019, recebeu o Prémio Maria Cardoso, Igualdade de Género e Cidadania, instituído pela Câmara Municipal de Lagoa do Algarve. Integrou o grupo científico do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e é membro do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É ainda autora de vários artigos e livros sobre a igualdade entre homens e mulheres, formadora e oradora neste âmbito. Maria do Céu é uma voz incontornável no combate às desigualdades em função do sexo e à promoção das licenças por paternidade. Boa tarde, Maria do Céu Cunha Rego. É um prazer tê-la connosco aqui no nosso Igualdade em Foco. E colocava a primeira questão, que seria então: quais são, na sua opinião, os fatores estruturais da desigualdade salarial e que medidas seriam mais eficazes para combatê-la? Ora bem, em minha opinião, o principal fator estrutural desta desigualdade salarial entre os homens e as mulheres ainda é o preconceito. E o preconceito, segundo o qual o papel social de sustentar a família através de trabalho remunerado é um papel dos homens. Enquanto o papel social de cuidar da família, o cônjuge ou equivalente, os filhos, as filhas, os ascendentes idosos, o que também abrange, como é sabido, alimentação, saúde, limpeza dos espaços familiares e em geral a promoção de um bom ambiente doméstico, através do trabalho não remunerado, seria uma tarefa das mulheres, de onde o seu papel social. Ora bem, nesta linha, as medidas também que, em minha opinião, seriam mais eficazes para acabar com estes fatores estruturais que são tão penalizadores, tanto para as mulheres como para os homens, talvez nem tanto na mesma medida, porque uns têm a consciência disso e umas têm mais consciência disso do que outros, porque se sentem mais prejudicadas em geral. Então essas medidas penso que seriam as que atacassem esta desigualdade. Para atacar esta desigualdade há que combater o preconceito, aquele que eu referi, ou seja, aquelas que valorizam socialmente de modo igual tanto o trabalho remunerado como o trabalho de cuidado, quer dos homens, quer das mulheres. Segundo a nossa Constituição, a maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes. Agora, tanto as estatísticas como os estudos que já se têm realizado sobre esta matéria têm mostrado que o processo é lento, mas a gente não pode desistir. Não se pode desistir, tem que se continuar. E portanto, esta reflexão que agora nos propuseram, este podcast, pode levar a que as pessoas pensem um bocadinho. E há muita informação nos sites das instituições, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, por exemplo, que tem trabalhado muito esta matéria, e em muitos sites de universidades,
grupos de estudo, e há muito material, muitos livros resultantes até de processos em cooperação com instituições internacionais e designadamente fundos, por exemplo, os grants, que têm, há muita informação sobre a matéria, escrita, fundamentada, cheia de gente chiquérrima das várias universidades e dos vários centros de estudos. Portanto, quem se pode interessar, isto é uma leitura que não é muito desagradável, quer dizer, não é propriamente romance, mas é para quem gosta desse tipo de literatura, mas tem muita informação, designadamente estatística, sobre as assimetrias e sobre o que é que se poderá fazer noutros países, e isto só para falar de publicações editadas aqui em Portugal, mas também há muitas em organizações internacionais. É só procurar, porque este tema tem de facto muita. Portanto, peço desculpa interromper, existe muita informação, é preciso chamar a atenção para que também haja alguma curiosidade sobre o assunto de irem procurar, não é? Eu também acho que sim. Eu depois disto, depois deste nosso podcast, posso enviar uma lista daquilo que é mais relevante. Quer Com certeza, a nível e nós das disponibilizamos aos nossos ouvintes para poderem também procurar. Pois, mas pronto, já pode ir com link e tudo. Não pode ser hoje, mas nos próximos dias, para a semana, eu posso mandar se acharem que faz sentido. E faz todo o sentido, e eu agradeço muito. É do gosto. Passo então para a segunda pergunta. Muito bem. Que seria qual o papel das empresas neste combate? Estamos a falar da desigualdade salarial e na criação de ambientes seguros, especialmente para mulheres e homens que possam estar neste momento a passar pelo processo de serem pais e mães. Muito bem. O papel das empresas é, sobretudo, em minha opinião, criar condições adequadas para o cumprimento da lei aplicável na sua esfera de ação, designadamente através da aplicação da legislação e de outros instrumentos jurídicos e técnicos que já existem e que foram e são objeto de formação para este efeito. Portanto, tem havido muito trabalho de formação. Há umas empresas que depende do grau de empenho, não é? Mas muitas vezes, tal como a população em geral e as empresas são integradas por pessoas, quer sejam entidades patronais, quer sejam trabalhadores e trabalhadoras, têm a possibilidade também de se atualizar sobre esta matéria e de refletir sobre ela. E muitas os parceiros sociais têm sido parte em diversos programas, projetos. A matéria tem tido, de facto, relevância. E agora há uma norma nova que também ajudará a que possa haver avanços. Portanto, é uma questão de haver empenhamento. Agora, isto dos papéis sociais está na base, na minha opinião, está na base da discriminação, da desigualdade. E, portanto, é mais complicado estarmos a pensar. Isto implica uma questão de boa-fé, não é? Depois também há muita legislação que já tem saído recentemente. O papel das empresas é atualizarem-se sobre isto, porque os trabalhadores e as trabalhadoras que integram essas empresas são fundamentais para que haja empresas. E para que as pessoas estejam bem. Porque uma pessoa que está toda encolhida a pensar eu tenho direito a isto e não faço e não sei o quê, não pode dar o mesmo tipo de rendimento. Além de que as entidades patronais também com certeza terão gosto em ver a sua empresa com pessoas felizes. Não é? Parece-me uma coisa evidente. Pode ser muito complicado, não digo que não. Mas trabalhar em conjunto e de boa fé parece-me que pode levar mais longe do que ao contrário, do que estar só com uma preocupação mais limitada. Claro, é igual com receita, mas não é? E que as pessoas
com algum Pois, receio, porque, pois, porque há exato. receio. As pessoas não podem. As pessoas. Isto é um ponto-chave. As pessoas não podem ter receio de exercer os seus direitos. Nem Direitos. mais. Portanto, não podem ter receio. Mas também têm que ver também com bom senso. Tem tudo de ser visto com bom senso. Uma coisa é a lei é obrigatória. Pronto, tem que se cumprir. Nem A lei mais. já não está. A lei está. Agora, se puder cumprir numa situação de cooperação, é muito melhor. Está tudo mais bem disposto. E, sobretudo, relativamente a mulheres grávidas ou em tempo de amamentação, é preciso ter muita delicadeza. Se bem que elas depois têm as suas licenças, não é? Mas às vezes um início de gravidez pode ser problemático se realmente as pessoas se sentirem inseguras e também não estão com grande cabeça para trabalhar muito bem. Isto é de senso comum que eu estou a dizer. Mas Claro. o senso comum também tem que ser pensado numa perspectiva da harmonia de toda a gente que trabalha para o mesmo fim, no caso da empresa, não é? Claro E que sim. sobretudo também da realização profissional dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque às vezes, quando há um receio, uma suspeição, um riso irónico, grávida outra vez, qualquer coisa assim, a pessoa sente-se mal, não sente que é quase um abuso de direito. E não é. E não é. Portanto, é uma questão de harmonia, para já do conhecimento da lei aplicável, depois de reflexão sobre isso e depois de encontrar dentro da empresa as relações indispensáveis a uma boa a que se atinjam fins que são os fins da empresa, mas que antes são os fins das pessoas, quer que se detêm a empresa, quer que trabalham na empresa. Portanto, Supostamente, se trabalharem os dois no mesmo sentido, o resultado será sempre melhor, não é? pois exatamente, então é evidente que sem lei não se vai lá porque as pessoas, porque isto não é o mundo ideal, não é? Em que toda a gente sabe muito bem como é que tem que ser e que vai tirar o seu casaco para dar metade do casaco à outra pessoa, não é? Exato. Portanto, há que ter, mas há que ter lucidez, há que ter sentido de responsabilidade, mas dos dois lados, neste caso, das entidades que coordenam as empresas e das pessoas que nelas trabalham, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Com certeza. E tendo em conta as mais recentes notícias, em que o governo presume, e vou pôr este presumir entre aspas, existir um prejuízo por causa das licenças parentais prolongadas, que tem sido um tema em discussão, gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto. Ora bem, eu acho que este aspecto exige reflexão e aprofundamento antes de uma. Até porque são recentes também as Sim, notícias mais recentes, não é? Exige um aprofundamento por parte de todas as partes envolvidas. Mas há que mudar. Para mim, o pressuposto de tudo isto é a mudança de paradigma, que eu disse logo ao princípio. As licenças obrigatórias por paternidade têm que ter, ainda não têm, e estão longe disso, igual duração à das licenças obrigatórias por maternidade. Isto para além das especificidades do tempo necessário à gravidez e ao parto, quando é caso disso, porque há gravidezes que decorrem bem e partos também, mas também há outras situações que não são assim tão, enfim, tão lineares, não é? fáceis, depois tão lineares. Agora, a própria licença obrigatória, que primeiro, que é que já vem de longe, não é? Mas que mesmo assim a dos homens foi muito mais tardia, tudo isso ainda revela, e tem tido uma progressão em duração muito mais lenta do que as licenças de maternidade, revela que, no fundo, apesar da nossa Constituição dizer que quer a maternidade, quer a paternidade têm valor social iminente, e isto é uma norma constitucional, não é? Sim. Ora, elas têm o mesmo valor. Portanto, esta licença é uma ausência para construir a relação entre as crianças com os seus pais, com as suas mães.
e também os cônjuges entre si, sobretudo ao princípio, porque também é uma novidade e exige aprendizagem. Portanto, é escusado pensar que há trabalhadores e trabalhadoras felizes sem relações familiares que, por causa da maternidade e da paternidade, passam a ser infelizes. Exatamente. Não há que ter a felicidade das pessoas em conta. Se a lei tem esta preocupação, se a Constituição teve esta preocupação de dar de recusar que a reprodução das espécies se faça apenas à custa de uma maternidade que é um valor social iminente, não é correto. Os pais estão fora. Ora, se os pais estivessem fora, não estava na Constituição como passar a estar agora. Maternidade e paternidade, igual valor social. Estamos a falar do valor social. E o valor social é o que faz o preconceito. Ou não. Ou o que faz a ausência do preconceito. O valor social igual às duas situações, no caso quer de homens em princípio, quer de homens, quer de mulheres, com a maternidade e com a paternidade, tem que ser respeitado e tem que ser reconhecidamente respeitado dentro das empresas e fora, e na sociedade em geral. E é o ser na sociedade em geral que levará a que também seja óbvio para as empresas, sob pena de perda de competitividade com outras que têm este valor. Também é um aspecto a ter em conta. Também. Pronto, portanto, isto há muita coisa envolvida, mas o que é preciso é bom senso e pôr em nós. Então, se fosse comigo, se fosse com os meus filhos e com as minhas filhas, o que é que eu queria? Quer dizer, não queria com certeza, não gostaria com certeza que as minhas filhas, para terem progressão profissional ou outras oportunidades no trabalho e não se sentirem prejudicadas em termos financeiros, viessem dizer temos que pôr na avó, temos que pôr no avô, temos que pôr na creche, temos que pôr não sei o quê, em crianças ainda muito pequenas. É preciso criar, na minha opinião, sociedades felizes. O que implica ter em conta as razões de todas as pessoas, evidentemente, dentro da boa-fé, não é? Dentro da boa-fé, não é? Do exagero e do abuso. Mas isso do lado de todos. Pode haver exagero e abuso de todos os lados. Portanto, equilíbrio, balança. Porque é que o símbolo do direito é uma balança e o da justiça? Não é em vão e não é de agora. Quer dizer, dá. Exato. Portanto, a felicidade devia ser um objetivo de todos. Pois, e se calhar é, mas é escondido, mas acham assim meio romance de cordel, não é? Às vezes, já. A felicidade é uma coisa assim difícil de alcançar, assim, em termos e se calhar até utópica, mas tentar progredir nesse âmbito, eu acho que faz o direito quer isso. A nossa Constituição tem isso, porque senão não tinha posto lá esta norma. E tem esse objetivo da mesma maneira que tem a igualdade salarial, só que a igualdade salarial, que é evidente que é para o trabalho de igual natureza, tarará, tudo como está na Constituição e nas leis. Pois é. Mas ter uma criança também é trabalho. E, sobretudo, aquilo que eu disse logo ao princípio, sobre o cuidado, o tempo do cuidado que exigem as famílias e que está basicamente ainda em cima das mulheres. E basta ver também nas ausências ao trabalho por exercício de maternidade e de paternidade, em que há uma simetria grande, em que há direitos que estão na lei e que as pessoas também não cumprem, preferem não cumprir, ou porque, não sei porquê, algumas até porque é socialmente mal visto. Estou a falar agora dos homens em relação à paternidade e depende também das zonas do país onde isto se situa ou dos hábitos das empresas. É preciso a gente pensar que as pessoas são um todo, e são um todo de vida familiar e de vida profissional, e por isso é que sem uma conciliação adequada o risco de infelicidade é maior. É isso mesmo. E vamos à nossa última pergunta. Considerando a sua longa carreira dedicada à igualdade de género, que avanços mais a marcaram até agora e que obstáculos considera mais difíceis de superar? Quase que se adivinha. Os avanços
Eu tenho sempre a Constituição em mente, como finalidade, que é a lei que inspira e que é a fonte de todas as leis, não é? E de todos, até de certa maneira, de certos tipos de costumes que constituem violação à lei, como, por exemplo, a desigualdade dos homens e das mulheres e os papéis sociais dos homens e das mulheres continuam a ser muito estereotipados. Portanto, eu assim que há uma norma constitucional que exige isto, e que eu vou dizer promover a igualdade, é tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre os homens e as mulheres. Há uma lista de tarefas fundamentais do Estado e esta é uma. O Estado é a primeira entidade obrigada, até porque subscreveu e adotou convenções internacionais em que se desenvolve esta exigência de igualdade entre os homens e as mulheres e o fim dos estereótipos. O fim dos estereótipos, destes de homens têm um valor social e mulheres têm outra, e os homens têm a superioridade sobre as mulheres, isto está proibido. Patente na lei já está. Patente na lei já está. Pois está na lei, está na Constituição. Exato. Não sei quantos Estados terão isto na sua Constituição. Isto é um grande ganho civilizacional, na minha opinião. Agora, tem que ser cumprido. Porque também está na Constituição outro avanço, que eu já referi várias vezes, que tanto a maternidade como a paternidade têm igual valor social iminente. Antes era só a maternidade. Depois a paternidade foi aditada numa revisão constitucional. Mas já há muito tempo que está, sim. Depois, a Constituição também diz que há igualdade de deveres tanto dos pais, portanto, dos pais e das mães, quanto à educação e à manutenção dos filhos. Pois. E depois também diz que, Constituição sempre, os iguais direitos de todos os trabalhadores, sem distinção em função, designadamente, do sexo. E então quais são esses direitos? Por exemplo, a retribuição do trabalho segundo a quantidade, natureza e qualidade, como se sabe, isto já vem há muito tempo, observando-se o princípio de para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. Neste conceito de existência condigna, eu considero que é possível incluir a harmonia e a repartição dos direitos e deveres, quer na esfera pública, quer na privada, ou seja, da conciliação. Mas, o que é que eu também estou para aqui a dizer isto? Porque também o mesmo artigo da Constituição diz que os trabalhadores, sem distinção de sexo, têm direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma, e estou a citar, comecei a citar desde a organização do trabalho. Vou ler outra vez. A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Ou seja, não é possível pensar, a partir daqui, que sem distinção em função do sexo, é possível aos homens não aproveitarem, quer dizer, não terem o mesmo tempo para conciliar a atividade profissional com a vida familiar, designadamente a quando nascimento das suas crianças. Exatamente. Daí que a legislação do trabalho tenha, a partir de certa altura, incluído licenças por paternidade, que a partir também de mais um tempo, de certa altura, têm vindo a ser progressivamente obrigatórias, mas ainda estão longe da igualdade e, portanto, eu também acho que se está longe do reconhecimento, são menos, são muito menos dias. Eu não estou a contar com as licenças inerentes à parte ginecológica ou física ou da situação, não é? A parte tem a ver com as consequências da gravidez e do parto às mulheres. Portanto, dizer que é só antes de a gente ter a paternidade e a maternidade reconhecidas, em bom rigor,
o facto de ser só a mãe que tinha licença de maternidade excluía o pai do processo. E então, como é que depois pode ser, se pode exigir ou se pode ter uma vida em que os pais reconheçam que ser pai não é só trazer dinheiro para casa e comprar coisas e não sei o quê. Não Como é, é que se para pode mim. acabar com o estereotipo, assim? Pois, mas agora há uma data de técnicas e uma data de outras coisas. Mas eu estou a falar de famílias, estou a falar em termos estatísticos do maior número de famílias, não é? Em que pessoas, pronto, que exigem que tenham uma relação de família, não é? Qualquer que sejam os componentes dessa família. Portanto, as licenças, e sobretudo porque licenças obrigatórias para os homens são de facto a chave, mesmo que não toda a gente tenha filhos, nem homens nem mulheres, mas é a chave, na minha opinião, do ataque definitivo ao preconceito e, portanto, da hierarquia dos homens sobre as mulheres. Ou seja, tem um efeito geral na sociedade, não tem só em matéria de conciliação, trabalho e vida familiar. Agora os obstáculos. Solução, não é? Desculpe? É a solução, ou uma das Eu soluções. não tenho essa pretensão, mas acho que há muitos estudos sobre esta matéria, quer em Portugal, quer fora, quer as organizações internacionais Portugal tem obrigações e tem vínculos jurídicos a essas convenções, na medida em que Exato. é parte nela, né? Portanto, tem que responder por isso. Claro que, como a maior parte dos países não estão muito preocupados com isto, como se vê das estatísticas e dos relatórios de aplicação dessas convenções, as coisas vão andando, não é? Mas não devem, porque é melhor. Houve muito trabalho para fazer essas convenções e foi muito difícil chegar a acordo. Portanto, é bom que a gente aproveite o que pessoas informadas e sabedoras destas coisas fizeram para que isso acontecesse. Portanto, há uma certa dívida de atenção para quem trabalha para o nosso bem. Exato, até de gratidão. Pois, mas isso já não se coisa. Agora, ao menos, então andamos aqui a fazer convenções para quê? Ver, não é? Vamos lá ver. É para o bem geral. É para o bem geral. Para as famílias e é para o bem das empresas e da organização e para a paz social, que é uma coisa sem preço. Exatamente, é isso mesmo. Bem, agora os obstáculos. Eu não sei se já disse. Tinha-me dito dos obstáculos, não tinha? tinha dito dos obstáculos, tinha. Pois. Mas Então. agora quanto aos obstáculos, eu já disse mais ou menos, mas agora vou dizer no sítio. As dificuldades. As pessoas têm dificuldades, e as instituições também, em rejeitar com a urgência que é precisa estes papéis tradicionais que impedem e que limitam a igualdade social dos homens e das mulheres. E temos muitas estatísticas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, que continuam a evidenciar de modo flagrante que estamos longe dos objetivos das convenções a que Portugal está vinculado, sobretudo quer nas Nações Unidas, quer no Conselho da Europa. E isso são exigências jurídicas ao país. E, portanto, há que interiorizar que o país não são só os governos, nem as instituições formais e todos os outros órgãos de soberania e tal. É o país. O país é a nossa realidade coletiva, que depois tem instituições formais e depois tem a vida das pessoas, que é suposto as instituições promoverem para que seja feliz. Como também diz a Constituição, se não é bem assim, é mais ou menos pelos direitos que dá, que faz reconhecer a toda a gente. Portanto, nós temos uma Constituição que é uma beleza nestes aspectos, melhor era ir cumprindo mais depressa. E, sobretudo, temos até 2030, temos a Agenda do Desenvolvimento, não é verdade? Até 2030 temos o desenvolvimento sustentável, não é? E temos lá também esta matéria importantíssima, que tem que ver com as pessoas e com as famílias
e que há ajudas para isso, não é? Portanto, acho que é preferível pensar de uma forma tendencialmente justa. E a justiça é a igualdade, sem discriminação de qualquer espécie, dos homens e das mulheres. A justiça, evidentemente, neste âmbito que estamos a falar. Ou seja, é preciso a gente não desanimar, embora às vezes pareça que já não se consegue saltar para o obstáculo número 2, ou 3, ou 520 mil, mas pronto, é a vida. Exato, e não vamos desanimar, nunca. Era o que faltava. Faltava, olha essa agora, nem pensar Estamos nisso. quase no Natal e no Ano Novo. Desanimar Exatamente. nesta altura não era inconstitucional, mas era pior que isto. Não é mais. Doutora Maria do Céu, agradeço-lhe mais uma vez ter aceito o nosso convite. Gostei muito de ter connosco. E pronto, e desejo tudo bom e continuo a ter essa aura positiva que nos deixou aqui e acreditar que vamos conseguir ir mais além, porque já ultrapassamos muito e que já fizemos muita coisa. É verdade. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite e pronto, e cá estamos, enquanto há vida há esperança, não é? Maria do Céu Cunha Rego deixou-nos uma reflexão profunda e inspirada sobre temas desafiadores no âmbito da igualdade de género, nomeadamente no combate à desigualdade salarial e licenças parentais para mulheres e homens. Agradecemos à nossa convidada pela partilha do seu conhecimento e experiência e a todos os ouvintes e as ouvintes por se juntarem a nós nesta importante conversa. Continuaremos a construir um futuro mais igualitário todos os dias. Até à próxima.